Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Por Dentro da Fluência. Aqui nesse programa eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente e soar como um nativo. Eu sou a Teacher Carla Moraes e nesse episódio eu vou te explicar como é possível soar como um nativo ao falar inglês, mesmo tendo sotaque. Ahá! Bom, primeiramente eu vou explicar para você o que é falar inglês fluente e soar como um nativo, porque você deve estar pensando que só soa como um nativo quem nasce num país de língua inglesa, né? Deve estar pensando, tô até escutando os haters já assim, essa professora maluca, isso não dá para você, não é impossível você falar inglês igual um nativo nascido aqui no Brasil, é impossível, você não consegue falar, tá? Eu não estou falando, primeiro de tudo, eu não estou falando de falar como um nativo, mas sim de soar como um nativo. Ou seja, parecer falante nativo e não ser falante nativo. E isso é possível sim, muito possível. Mas morando no Brasil, sim, eu sou prova viva disso, tá? Eu sou professora de inglês há mais de 20 anos e eu aprendi, deixa eu organizar meus pensamentos. Se você não me conhece, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vou resumir para você, né? Para te dizer como é possível falar inglês e soar como um nativo estando e morando no Brasil, sem nunca ter ido para o exterior, porque isso aconteceu comigo. Eu fiquei fluente e soava como uma nativa muito antes de ter ido para os Estados Unidos pela primeira vez. Então, se você não me conhece, vou resumir a minha história aqui para você. Eu aprendi inglês sozinha, tirando letra de música, sem nunca ter feito um curso de inglês, em uma escola de inglês e sem nunca ter saído do Brasil. Quando eu fiz a minha primeira viagem para os Estados Unidos, eu ouvi algumas vezes: de onde você é aqui dos Estados Unidos? Você é daqui? De que região? Eu não consigo detectar que sotaque é esse que você tem. E aí, quando eu dizia que eu era brasileira, as pessoas ficavam admiradas. Falavam: do Brasil? Ah, é? Eu sou brasileiro, tá? Mas você é professora de inglês, né? Você já fala muito bem mesmo. Então tá. Isso aconteceu com uma aluna minha, a Cris, tá? Eu vou contar a história da Cris para vocês agora. Cris, eu vou contar a sua história, tá? Presta atenção. Bom, a Cris também escutou a mesma pergunta quando estava nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a Cris estava chegando em Orlando e ela estava usando um boné que estava escrito assim, New York Princess. Eles acho que eles tinham saído de Nova York, né? Tava com o bonezinho de lá que ela tinha comprado lá em Nova York e chegou lá em Orlando, que ela estava indo para Disney, ela, o marido, né? E a recepcionista do hotel olhou para ela e falou assim: "Ai, como é que tá o clima em Nova York?" Como se ela, né? Uma coisa assim, né? E assim, como eu disse para você, a Cris tinha acabado de sair de Nova York e estava chegando em Orlando. E aí ela respondeu para a moça assim, naturalmente, né? O clima estava assim, não sei o que lá, não sei das quantas, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí, a moça ficou surpresa quando a Cris disse que era brasileira. Ela falou: "Imagina, você não tem sotaque. Você não tem sotaque de brasileiro." Eu falei assim: mas eu sou do Brasil, sim. Você não é de Nova York?" Porque ela achou que a Cris fosse de Nova York por causa do boné. Eu não, não sou. Eu tô vindo de Nova York, mas eu não sou de lá, eu sou do Brasil. E ela ficou chocada porque ela não tinha percebido nenhum sotaque. Então, isso é completamente possível para você, para mim e para qualquer um. É completamente possível falar inglês fluente e soar como um nativo, mesmo sendo brasileiro, tá? É muito possível. Eu sei que tem muita gente tem muita gente que se diz contra essa história de falar como nativo. Gente, eu sou super a favor, tá? Eu acho que não tem nenhum problema quando você está querendo se espelhar, sabe assim, numa pessoa que fala aquele idioma que você fala, né? Que você quer aprender, que você está ali marretando para aprender. Eu não vejo problema nenhum de você se espelhar naquela pronúncia, naquele jeito de falar, para você tentar falar melhor. Quando eu estava aprendendo inglês, o meu maior sonho era soar como os americanos, né? E aí foi só lá na faculdade que eu descobri que sotaque a gente não perde, mas a gente pode diminuir o sotaque, né?
Eu fiquei indignada com isso. Eu falei, gente, como assim? Eu não vou parecer americana, eu quero falar, eu quero saber, quero que as pessoas achem que eu sou lá dos Estados Unidos. Mas assim, eu tive que dar o meu braço a torcer, gente, porque sotaque realmente a gente não perde. Tem sempre alguma coisinha que dá para pegar, né? Aí você deve estar se perguntando assim, mas o que é sotaque, então? Você já deve saber e já deve ter ouvido pessoas de diferentes partes do Brasil falando, né? Por exemplo, uma pessoa do Rio Grande do Sul fala de um jeito, que é diferente de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro fala. E é diferente de uma pessoa que mora na Bahia. E eles falam todos de uma maneira diferente, todo mundo fala português, mas cada um fala com o seu sotaque. Então, essa maneira específica e típica de falar de cada lugar é o que a gente chama de sotaque, tá? Aquele jeitinho, aquela coisinha, aquele tempero mais seu, né? Isso aí é o sotaque. Bom, e como saber se a gente tem sotaque quando a gente fala outro idioma? É fácil. Cada idioma tem as suas características básicas, né? Tipo, de som, de estrutura, ritmo de fala, velocidade de fala. E se você produzir uma fala que desvie de uma dessas características, o falante nativo consegue identificar que você não é nativo. Tipo assim, falou diferente do que eu estava esperando escutar. E aí, dependendo do seu país de origem, a sua fala vem com alguns desses erros, né, que dizem para o nativo que você não fala do mesmo jeito que ele, que o seu jeito de falar é diferente, né? Assim, do mesmo jeito, quando a gente escuta uma pessoa que não é brasileira falando português, a gente consegue identificar. Por quê? Existe todo um sons, um encadeamento de coisas que acontecem quando a gente fala português, que quando um estrangeiro fala, ele não consegue fazer, a gente consegue identificar, né? Tipo, eu sei aí que você está falando e você é, sei lá, vamos falar de sotaques aqui de dentro do Brasil, né? Quando você escuta uma pessoa falando e você fala, você é do Rio Grande do Sul, você é gaúcho, né? Por quê? O jeito que eles falam é diferente do que eu falo aqui no estado de São Paulo. E aí, quando você escuta um carioca falando, fala, você é carioca, né? Então, quando você viaja para um estado desses, né, e você fala do seu jeito, por exemplo, se eu for lá para o Rio Grande do Sul e falar do jeito que eu falo lá, eles vão saber que eu não sou do Rio Grande do Sul. Isso acontece com relação aos idiomas também, né? Quando uma pessoa fala diferente do que a gente espera escutar, a gente sabe que essa pessoa é estrangeira, né? O sotaque em uma língua estrangeira tem muito mais a ver com a nossa própria língua, né? É mais ou menos assim, a gente tenta falar inglês do mesmo jeito que a gente fala português, sem levar em consideração as características básicas lá do idioma, né? Aquela entonação, aquele ritmo, aquele jeito que eles falam, que é toda aquela melodia do idioma, tá? Então, assim, quando você ouve, então, um americano falando português, você sabe que ele é americano, por causa da maneira que ele está tentando reproduzir os sons de inglês, mas em português. Tem muita coisa que é muito diferente de inglês e em português, né? Tem muitos sons em português que não existem em inglês e vice-versa. Tem muitos sons em inglês que não existem em português. E é por isso que a gente tem essas pequenas dificuldades. E quando você fala, a pessoa sabe que você não é nativo por conta daquele jeitinho específico que você está falando, que você está produzindo ali a sua fala, né? Então, assim, engasguei. Eu acho que eu devia ter pegado água, mas tudo bem. Então, quando a gente ouve as pessoas de outros países falando português, a gente consegue identificar de onde elas são, né? Pelo mesmo motivo que eu estava falando antes. A gente tem uma série de sons, né? Que a gente consegue identificar que aquela pessoa não consegue fazer, porque muito provavelmente naquele idioma, que é o idioma de origem da pessoa, aqueles sons não existem, né? São sons específicos de português. Então, elas tentam usar os sons que elas têm de base para tentar falar outro idioma. Isso dá chabu às vezes, né? Bom, eu estou usando aqui os exemplos de sons, né? Mas pode ser qualquer uma daquelas características básicas que eu te falei lá, estrutura, ritmo de fala, velocidade. Então, assim, não é só sons, né? Por exemplo, se você quer fazer uma pergunta em português, você fala assim, você está bem? A gente não fala, está você bem? Né? Então, isso é uma quebra de ritmo, de estrutura. E se alguém vira para a gente e fala, está você bem? Né? A gente percebe que essa pessoa não é brasileira. Por quê? Porque ela está quebrando uma estrutura do nosso idioma. Tudo bem? Vocês acham que vocês entenderam, né? Até aqui tá tudo certo.
Entenderam o que é sotaque, né? Bonitinho, o que faz a gente identificar o sotaque no outro idioma, ou às vezes os nossos próprios sotaques e tudo mais? Bom, então, prossigamos. Para muitas pessoas, ter sotaque ao falar o idioma é uma questão de cultura, é uma questão cultural. Porque, como eu já falei, o sotaque identifica de onde você é. E muitos acham que suavizar o sotaque é mais ou menos como vender a sua alma para o diabo e que você vai soar menos brasileiro. Fala assim, gente, mas isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus, né? Tem um perrengue muito bravo aí dentro das linhas, né, de estudos aí dos idiomas, que as pessoas ficam ofendidas até de falar, eu vou perder meu sotaque, eu vou diminuir o sotaque. Mas, gente, calma, né? Pelo amor de Deus. Bom, deixa eles brigando para lá e a gente continua por aqui. Mas qual que é a diferença entre soar como um nativo e ter sotaque? Bom, soar como um nativo nada mais é falar respeitando as características que eu falei para vocês, né? E som, ritmo, estrutura, velocidade e tudo mais. E ter sotaque é produzir uma fala que destoa dessas características. E não tem nada a ver com deixar de ser brasileiro ou deixar suas raízes para trás. É só uma questão de adequar o jeito que você fala inglês. Existe uma teoria, né, que diz assim: quando você vai aprender um outro idioma, você tem uma outra personalidade nesse idioma. Você muda seu tom de voz e tudo mais, e fica diferente mesmo. E eu até concordo com isso, porque assim, pessoas que me ouvem falando muito inglês, quando me ouvem falando português, falam, nossa, sua voz fica diferente em português e em inglês. E é diferente mesmo. Então, assim, existe realmente essa teoria de que você assume essa outra, você cria essa outra personalidade dentro desse novo idioma que você está aprendendo. E muitas vezes as pessoas falam que, por assumir essa nova personalidade, você deixa a sua personalidade antiga para trás e você é menos brasileiro. Ai, gente, nunca escutei tanta besteira, tá? Porque eu nunca deixei de ser brasileira. Eu tenho essa identidade, né? Essa nova identidade quando eu falo inglês, porque as pessoas falam que o meu tom de voz muda, o meu jeito muda e tudo mais. Mas assim, eu nunca deixei de ser brasileira. Continuo sendo brasileira, tenho sotaque de brasileira e muito provavelmente as pessoas em alguns lugares dos Estados Unidos poderiam dizer você é do Brasil. Algumas pessoas que me encontraram nos Estados Unidos disseram que não. Não saberia dizer que você é do Brasil. Né? Isso vai de pessoa para pessoa. Bom, agora deixa eu te contar que existe uma abordagem de aquisição de segundo idioma que acredita, assim como eu, que é possível para um falante estrangeiro, tipo nós que queremos falar inglês, chegar a um nível muito próximo dos falantes nativos. Eu não sei se você notou que eu disse aquisição de idioma e não de aprendizagem de idioma. Isso não foi um erro, tá? Eu disse aquisição de linguagem. De acordo com o professor Stephen Krashen, criador ou fundador, inventor, sei lá o quê, da abordagem natural, a aquisição de um idioma se dá naturalmente. Não há esforço consciente do indivíduo e nem ênfase no aspecto formal da língua, ou seja, gramática, mas sim no ato comunicativo em si. Ou seja, ele diz para você deixar a gramática de lado. Se você se expõe ao idioma e o assimila e começa a falar dentro da abordagem natural, você se expõe ao idioma e assimila esse idioma, e aí você começa a falar da mesma forma como as crianças aprendem o seu primeiro idioma, o seu idioma materno. Já a aprendizagem, segundo o professor Krashen, depende de um esforço intelectual para acontecer. E o indivíduo é capaz de explicar as regras lá existentes na língua que ele estuda. E, por exemplo, assim, você consegue dizer, por exemplo, o did eu uso para fazer uma pergunta no passado, mas você não consegue usar isso na sua frase, certo? Tudo bem? Tipo assim, você já estudou, você é literalmente o caga-regra, né? Você sabe exatamente para que servem as coisas, mas não sabe usar. Assim, que porcaria, né? Então, para o professor Krashen, o aprendizado nunca vai se tornar aquisição. E, portanto, através da aprendizagem, a gente nunca vai chegar a um nível de competência comunicativa que possa ser equiparada ao de um falante nativo, o que ocorre apenas se houver a aquisição de linguagem.
Eu não sei se vocês entenderam o que eu disse até aqui, né? Porque assim, eu não podia errar, então eu estava lendo aqui para vocês. É o seguinte, segundo o professor Crash, existem duas maneiras de você aprender. Né? Uma você adquire um idioma e outra você aprende esse idioma. Adquirir um idioma é adquirir o idioma do mesmo jeito como você adquiriu esse idioma materno. Ou seja, aprender inglês do mesmo jeito que você aprendeu português, sem estudar gramática. Aprender o idioma é você se foca nas regras, você estuda gramática e você não consegue falar com muita naturalidade. Por quê? Você fica pensando nas regras. Aqui, quando você adquire um idioma, você chega muito próximo de soar como um nativo. Muito mais próximo do que aqui. Aqui, quando você aprende o idioma, baseado nas regras, você não vai ter essa possibilidade. A sua fala não vai se aproximar à fala dos nativos. Tudo bem? Ou seja, é isso que aqui, ó. O professor Krashen afirma que as pessoas que estudam inglês ou outro idioma com uma metodologia baseada na abordagem natural, elas conseguem chegar a um nível muito mais próximo da dos falantes nativos, porque elas adquirem a linguagem. Por isso, toda a metodologia que embasa o meu curso tem base na abordagem natural que é proposta pelo professor Krashen, tá? Então, hoje em dia, os meus alunos não estudam mais focados na gramática. A gente estuda focado em adquirir o idioma para que eles soem mais nativamente. Ou seja, os meus alunos estudam, né, o idioma para que eles fiquem fluentes e soem realmente como nativos, tá? Então, assim, quando a gente fala de aquisição de um idioma, eu gosto de dizer que a gente tem que ir além da fala, da língua, né? A gente tem que entender um jeito novo de pensar. As coisas dentro de um idioma, elas também são a cultura do país, né? A cultura do país faz parte desse idioma. Porque tudo o que é falado, tudo que é cultural, também constitui o idioma, né? Ajuda a formar o idioma. Não sei se vocês sabem, né? Mas assim, lá na faculdade a gente fala, a língua é viva, né? Ela sempre está em constante evolução, ela sempre muda e tudo mais. E isso é muito verdade, né? Porque assim, a gente, desde de que português veio para o Brasil, né? E começou aqui a catequizar os índios, ensinar a gente a falar português aqui, o idioma, né, que a gente fala aqui, passou por várias mudanças e vem passando por muitas mudanças. A cada geração, a gente fala português mais diferente do que é falado lá em Portugal, né? Bem mais diferente. Então, assim, vocês conhecem a evolução do você, né? Então, assim, era a vossa mercê que passou para você que virou C de hoje em dia. Tipo, você tá bom? Você vai aonde, né? Então, isso acontece por conta de fatores aqui de dentro mesmo do país, que são fatores culturais, que levam a gente a fazer essas mudanças, né? A gente muda muito de gíria, a gente inventa palavra, a gente faz um monte de coisa. E isso não é só aqui no Brasil que acontece. Por quê? De acordo com as coisas que acontecem aqui dentro, de acordo com a nossa cultura, a gente vai moldando o nosso idioma. Então, sempre que a gente vai estudar um novo idioma, a gente tem que também estudar a cultura daquele país. A gente tem que entender o que leva as pessoas a pensarem daquele jeito, né? Quantas vezes você já não ouviu a pessoa falando assim, ai, nossa, eu achava essa música tão linda, mas aí eu fui ver a tradução, ai, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver em português. A hora que você traduz, né, tem muita coisa que é intraduzível, né, para português. Tem muita coisa que só faz sentido em português e muitas coisas que são ditas em inglês só fazem sentido em inglês. Então, não adianta você querer ficar traduzindo, né? O que acontece é que realmente assim, as músicas em português elas não vão fazer sentido, porque elas foram feitas para fazer sentido em inglês. Assim como se você pegar uma bossa nova, né, tipo tentar traduzir para inglês, não vai fazer o menor sentido, porque para eles lá, assim, nossa, que música sem pé nem cabeça, olha que coisa mais linda, que cheia de graça, como assim, né? Não vai fazer sentido. Por quê? São coisas da nossa cultura, do nosso país. Imagina você pegar um funk e tentar traduzir. Né? Não tem nem como. Tem coisas que se fala dentro da uma letra de funk que não tem como traduzir, né? Então, as coisas só fazem sentido para nós, muitas vezes, porque a gente fala português. E para quem não mora aqui, não sabe da nossa cultura, tem coisas que não fazem o menor sentido. E é a mesma coisa para os americanos, né? Tem coisas que só fazem sentido lá para eles que falam inglês, porque eles moram lá, eles vivem aquela cultura, eles vivem naquele país.
Então, não adianta ficar, né, querendo fazer uma coisa caber na outra, porque os dois idiomas são diferentes, né? Completamente diferentes. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas o que é que eu ganho em querer soar como um nativo, em vez de só falar inglês fluente, né? Tipo assim, eu sou fluente, mas agora vou soar como um nativo. O que eu ganho com isso? Pensa comigo assim, ó. Qual que é o objetivo de você querer falar um outro idioma? Você quer se comunicar, certo? A comunicação, né, ou a mensagem é a coisa mais importante quando você estuda um idioma, né? E aí eu devolvo a pergunta para você. O que é que você perde em querer se comunicar de uma forma mais clara e objetiva e se fazer entender melhor? Se você tentar soar como nativo, você vai tentar falar mais claro, mais próximo do que eles vão entender e vai se fazer entender melhor. O que você perde com isso? Eu sei que você já deve ter ouvido por aí que assim, se comunicar meia boca já é suficiente, tá? As pessoas vão me entender. Gente, eu discordo disso completamente. Não dá para você se comunicar meia boca. Quando eu falo que os meus alunos vão se comunicar em inglês, eu quero dizer que eles vão ser capazes de falar o que eles querem, da maneira que eles querem, como os americanos vão entender, porque eu não sei se você sabe, mas falar inglês meia boca não é suficiente para se comunicar. Você acha que é, porque você já escutou por aí que, se comunicar, não, se comunicar às vezes não é o suficiente. Tem muito falante nativo que, se não ouvir exatamente o que ele espera ouvir, dentro daquelas características de som, estrutura, ritmo de fala, entoação, acentuação, que ele espera escutar, se você não falar dentro dessas características, ele não vai entender nem a pau o que você está falando. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Caso de aluno, né? Que assim, é a coisa que a gente adora saber, né? Os micos que a gente passa por aí, as pessoas só se ferram. A gente gosta disso, né? Essa parte que todo mundo gosta. Um ex-aluno meu viajou para os Estados Unidos e foi assistir a um torneio de golfe. Ele estava em Orlando, Miami, não sei. Não lembro se era Orlando ou se era Miami. E ele foi assistir esse torneio de golfe, porque ele gostava, né? Ele gostava de jogar golfe. E aí, chegando lá, assistiu lá, né, a partida, chegou na hora do intervalo, pensou, vou comer um hambúrguer, né, que é o que todo mundo faz nos Estados Unidos, come hambúrguer, e foi lá pedir um hambúrguer. Entrou na fila lá, né, do standzinho, para pedir um hambúrguer, e ficou na fila pensando, né, olhando lá o que ele ia pedir, tinha aquelas coisinhas, uns quadradinhos lá, com os combos, né, e pensando o que ele ia pedir. Chegou na vez dele, ele olhou, dá aquele branco, né, aquele nervoso, você sabe que a gente fica estressado, né? A hora que você vai falar, né, tela azul, pam, né? Você não consegue falar. Aí ele olhou para a moça e falou, hambúrguer. E a mocinha olhou para ele e falou, what? Sorry, excuse me, what? Aí ele ficou apavorado, porque ele percebeu que a moça não entendeu, e aí ele repetiu, hambúrguer. E a moça falou mais uma coisa, blá, 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 e aí que ele foi ficando mais nervoso, mesmo que ele percebeu que a moça não estava entendendo. Ele falou hambúrguer, 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 e a moça não entendeu de jeito nenhum o hambúrguer. No final, o que ele acabou acontecendo? Ele fez o que todo mundo faz nessa hora. Apontou, falou aquele lá, né? Tipo, ela pegou, fez o pedido, aí ele comeu, e beleza. Aí ele voltou pro Brasil, na aula de inglês. Veio falar comigo, tirar satisfação, né? Falou assim, teacher, pelo amor de Deus, como assim? A moça lá nos Estados Unidos não estava entendendo que eu estava falando hambúrguer. Como assim? Ela não me entendeu, teacher. É impossível uma coisa dessa. Hambúrguer é uma palavra que todo mundo entende, que todo mundo sabe. E falei, tá. É o seguinte, deixa eu contar uma coisa para você. Você que fala português e é estudante de inglês, sabe que em inglês existe uma palavra que é hamburger, que é muito parecida com a palavra hambúrguer em português, certo? Hamburger e hambúrguer para você é muito parecido, soa muito semelhante. Acontece que aquela moça que estava lá no caixa e foi te atender, ela não fala português. A única referência dela é inglês, ela só fala inglês. Então na cabeça dela só existe a palavra hamburger.
E quando você falou hambúrguer, podia ser a palavra mais próxima possível do universo. Ela não ia te entender. Porque para ela, essa palavra é outra coisa. Soa como outra coisa. Porque ela não fala português. Assim, você fala inglês e português e sabe que as duas palavras são parecidas, mas para ela não faz o menor sentido porque ela só fala inglês. Então, se você fala hamburger, ela entende. Se você fala hambúrguer, ela não entende, porque ela não tem outra base de comparação, tá? Ai, teacher, mas pelo amor de Deus. Eu falei, mas pelo amor de Deus, se você não falar certo, tem gente que não entende mesmo, gente. Eu mesma, quando eu estava lá nos Estados Unidos, passei por uma situação parecida. E assim, como eu disse para vocês, eu aprendi inglês com música, né? E assim, música é uma coisa que eu absorvo imediatamente. E aí, um tempo atrás, né, tava na época que eu fui para os Estados Unidos, tava na moda aquela música Radar, da Britney Spears. E ela na música fala on my radar, na, 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 on my radar. E aí, eu estava lá nos Estados Unidos e para mim, então, a pronúncia era radar. Nunca fui conferir. Era radar. E aí eu fui, né, para os Estados Unidos e estava lá num dia no carro e a minha host estava me levando, não lembro aonde, mas a gente estava lá, não sei o que lá, a gente estava numa rodovia, né? E aí eu perguntei para ela se tinham muitos radars, né, lá nos Estados Unidos, se as pessoas tinham muito esse problema de velocidade e tudo mais. Ela olhou e falou, radar? Eu falei assim, aquele negocinho que mede a velocidade e tal, não sei o que lá, e você pode ser multado. Ah, radar! E aí, assim, ela não estava entendendo, porque eu tinha mudado a sílaba tônica do negócio. Não era radar, é radar, né? Assim, nossa, mas uma coisinha pouca dessa, você não entende? Não, não entende. É a mesma coisa que se eu tivesse falado record em vez de record. Tem diferença? Tem. Record, record. Record é o verbo gravar, né? Record, né? E tudo mais. Record é CD. Agora, record é aquele que você quebra. Tipo, ele venceu, quebrou um recorde. Então é record. E record é o gravar. O verbo gravar. Tipo, gravar um CD, gravar um vídeo, gravar um filme. É record. Então, dá diferença? Dá. Dá muita diferença. Porque tem gente que não fala português nos Estados Unidos. E eles não vão te entender de jeito nenhum. Então, meus queridos, eu acho muito bom a gente dar uma boa melhorada na nossa pronúncia, porque assim, tem gente que não. Assim, dependendo do lugar que você vai nos Estados Unidos, eles estão muito acostumados com turistas, né? E assim, tem muita gente que fala português e espanhol e tal. Tem umas pessoas que têm boa vontade, que vão tentar entender, né? Agora, tem gente que não tem contato com outro idioma, que nunca nem sabe que existe outro país, que americano é assim, né? Às vezes nem sabe onde fica o Brasil. Então, para esses lugares, que assim, é mais para o interior dos Estados Unidos, não os lugares que são muito turísticos, né? Mas lugares que não estão acostumados a receber muitos turistas e tudo mais, nesses lugares, se você não falar certo, a pessoa não te entende. Se você não falar o que o americano espera escutar, ele não vai te entender e ele não vai fazer questão de te entender. É você que tem que se virar para falar certo, tá? Então, pelo amor de Deus, né? Não me faz passar vergonha por aí. Então, gente, mais do que simplesmente falar fluente, soar como um nativo pode fazer, sim, toda a diferença entre ser compreendido ou não em uma situação de fala, tá? Você acha que tem alguma coisa a perder se tentar soar mais natural e próximo do que os americanos falam e se fazer entender completamente? De verdade, estou perguntando. Você acha que tem alguma coisa a perder se você tentar imitar mais os falantes nativos do idioma que você quer falar? E falar daquele jeito para que eles realmente entendam você? Eu acho que você só tem a ganhar. De verdade. Ninguém, até hoje, que eu vi dos meus alunos que tentou falar muito bem, mais próximo dos falantes, de soar como nativo possível, ninguém nunca falou, ai, nossa, eu passei mal vergonha nos Estados Unidos. Não, eles foram melhor entendidos e foram até confundidos com americanos e tudo mais. Imagina comigo assim uma situação. Tem muita gente que não é falante nativo de inglês, mas fala inglês, tá? Tipo, indiano, alemão, espanhol, francês, brasileiro, grego, né? E mais uma pá de gente aí no monte. Todos os países do mundo falam de algum jeito, falam inglês, né? Imagina se todo mundo começasse a se espelhar nos falantes nativos de inglês
para melhorar a pronúncia, ritmo de fala, velocidade, entonação, como é que isso afetaria a maneira como todo mundo fala inglês no mundo? Eu tenho quase certeza absoluta, que a gente falaria muito melhor e eu tenho certeza que a gente se entenderia muito melhor, né? Porque assim, tem alguns sotaques que são bem difíceis de se entender, né? Por exemplo, o sotaque indiano. As pessoas da Índia, elas têm um sotaque muito carregado. E é muito difícil, às vezes, você entender o que os indianos falam. Os franceses também têm um sotaque carregado quando falam inglês, né? E é muito difícil entender. Por que isso que acontece? Na Índia, não sei se vocês sabem, mas eles acham que o inglês que eles falam lá é que é o inglês certo. E que o resto do mundo é que fala inglês errado. Isso é verdade, tá? Eu não tô zoando, não. Eu vi uma entrevista uma vez, eu tava vendo umas coisinhas, umas entrevistas mesmo na rua, assim, o cara tava falando, como é que você acha que é o seu nível de inglês e tudo mais? Eles acham que eles falam muito bem, melhor que os americanos, de verdade. E para os falantes americanos é muito difícil entender o que os indianos falam, eles têm um sotaque muito carregado. Não é que é muito difícil entender, para nós, né, é muito difícil entender o que eles falam, porque é muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir, tipo, um americano falar, é muito diferente, muito diferente. E os franceses também. O francês não quer muito saber, né? O francês não gosta muito de inglês, então eles falam assim, atravessado, eu acho que isso por obrigação. E ainda assim, eu falo que eles falam francês, mas em inglês. Eles falam do jeito deles. Eles falam inglês do jeito deles. Então, fica um pouco mais difícil realmente de entender. E aí, se a gente tentasse falar mais próximo do que os nativos falam, né? Ou seja, todo mundo é fluente, mas soa mais como nativo, aí sim as pessoas iam conseguir se entender melhor. Muito mais fácil. Porque ia ficar mais compatível, né? Tipo assim, você espera escutar uma coisa, você escuta isso e você entende mais rápido. Né? Uma coisa mais lógica. Mas, ok, né? Tem gente que não quer, não gosta. Ok, quem sou eu para discutir? Eu digo que você só tem a ganhar se você realmente tentar falar mais próximo dos nativos possíveis. E assim, eu percebo que existe uma tendência nas pessoas, né, de deixar a pronúncia de lado. Aqui no Brasil, principalmente. E isso, assim, é um grande erro que as pessoas cometem. Na verdade, eu acho que é o maior erro que eu vejo que as pessoas cometem aqui no Brasil é deixar a pronúncia um pouquinho de lado, assim. A partir do momento que você aprende a pronunciar uma palavra de um jeito, e ele não é o jeito mais adequado para fazer aquela pronúncia, então, assim, eu sempre dou o exemplo do love, né? Então, você fala love. A hora que você escuta love, o seu cérebro não identifica aquilo. E aí fica lá, tentando achar aquela palavra. Ele acha que é uma palavra nova. E fica nesse bololô na sua cabeça e fica mais difícil de você entender, né? Então, assim, é sempre um Deus nos acuda, né? Para trocar o jeito que você fala para o jeito que a palavra tem que ser dita. E aí, gente, às vezes, você não consegue mudar. É por isso que eu falo para os meus alunos, desde o começo, desde o primeiro dia de aula, eu falo assim, gente, a gente tem que se esforçar para falar o máximo de parecido com o que você está ouvindo. Por quê? Se você põe na sua cabeça uma pronúncia de uma palavra que não é daquele jeito, filho do céu, você nunca mais tira aquilo da sua cabeça. E aí você vai ficar patinando aí anos e anos e anos da sua vida, sendo que se você tivesse focado na sua pronúncia logo desde o início, você não teria esse problema. Eu sei que às vezes pode ser meio difícil, né? Mas, assim, por exemplo, com os meus alunos, eu sempre começo com eles assim, no lerê, já com a pronúncia. E assim, eles aprendem a fazer som do TH já assim, logo de cara. E treina até a cara ficar bamba. E aí o que acontece? Depois, quando eles começam a falar mesmo, né? Eles não têm problema com o TH, porque eles já fazem esse som, eles já treinaram, eles já sabem. Então, eu tenho uma aluna que, assim, coitada, ela penou comigo, né? Ela é adolescente e tal. E aí eu peguei com ela desde o comecinho mesmo, assim, ó, TH e faz o som e faz não sei o que lá e tá. Ó, aqui nessa palavra é assim, nessa palavra. Hoje, ela não tem problema de fazer o som do TH. Ela tá começando a falar e o TH dela é, ó, chuchuzinho, maravilhoso. Né? Perfeito. Então, assim, se você quer falar inglês fluente e soar como um nativo, você
Não pode deixar a pronúncia de lado de jeito nenhum. Porque senão acontece o que eu estava falando antes, né? De você aprender de um jeito, e aí não é daquele jeito que os falantes nativos esperam, né? Ouvir, que não é do jeito que eles falam, e aí você entra no que eu chamo de dissociação cognitiva, que é um nome bonito com uma coisa tonta, né? Que é assim, o que é a dissociação cognitiva para mim? É o que eu estava falando, quando você fala uma palavra de um jeito na sua cabeça, e aí quando você ouve o falante nativo falar do jeito que a palavra é pronunciada mesmo, você não consegue reconhecer aquela palavra, e o seu cérebro fica achando que é uma outra palavra, né? E aí você fica naquele looping ali de tentar achar aquela palavra nova, mas aquela palavra não é nova para você, você já sabe aquela palavra, você só não pronuncia ela do jeito correto. E eu tenho certeza que uns 95% das pessoas que falam inglês aqui no Brasil sofrem desse tipo de problema, de dissociação cognitiva, que é, eles falam de um jeito, a hora que eles escutam, eles não entendem porque eles acham que aquilo é uma palavra nova. Por quê? Deixa para depois. Deixa para depois, né? Depois eu vejo como é que fala. Não vou me esforçar para falar direito. Deixar a pronúncia de lado é o pior erro que você pode cometer se você quer falar inglês fluente e soar como nativo. O pior, você está assassinando o seu inglês. Pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Eu já tô até vendo a sua cara de desespero, pensando assim, meu Deus, e agora? Como é que eu faço para começar? Meu Deus, ai Jesus, eu não sei o que eu faço. Um cotô com um covô. Coisa mais fácil do mundo. Você vai começar desse jeito aqui, ó. Papel e caneta. Anota aí. Estuda o alfabeto fonético internacional para você aprender como os sons são realmente feitos em inglês. Assim, quê? Você nunca escutou falar de alfabeto fonético internacional? Não? Se você nunca escutou falar do alfabeto fonético internacional, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para vocês. Onde que pode estar? Onde que pode estar? Eu vou achar para vocês aqui o que é. Porque assim, lá no dicionário, o que acontece? Acontece que quando você vê. E não é aqui, peraí. Aqui. Quando você vê lá no dicionário, achei. Quando você vê o dicionário, você tem assim a palavra, umas barrinhas e aí um código, né? Que você fala assim, quê? O que tá escrito aí? O que é isso aí, Jesus? O que são essas cobrinhas malucas, esse negócio estranho? Eu vou mostrar aqui para você, ó. Quer ver? Não sei se você tá vendo aqui. Ó. Não, deixa eu ficar do jeito que tava. Aqui. Ó, você tem a palavra aqui, ó, dictionary. E aí aqui, ó, você tem, ó, dictionary. E aí tem as barrinhas que eu falei. E aqui você tem esse código, né? Essas letrinhas diferentes aqui. Isso aqui são os sons que essa palavra tem, tá? Isso aqui, cada som desse aqui tá lá dentro do Alfabeto Fonético Internacional, do IPA, tá? Então aqui a gente tem, ó, Dictionary. E aqui, essa marquinha aqui, ela indica onde que tá a sílaba tônica, né? Onde que é o acento, né? O dictionary, não é 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 dictionary, é dictionary. É aqui, na primeira sílaba. Então, no dicionário, nos bons dicionários, até nos online tem, tá? Então, você tem essa transcrição fonética aqui, né, das palavras. E se você estudar o alfabeto fonético internacional, você consegue ler qualquer palavra do universo em inglês, sabendo aí o alfabeto fonético internacional. Então, estudar o alfabeto fonético internacional é o primeiro passo mais importante que você pode dar em relação a ficar fluente e soar como nativo, tá bom? Segundo passo é ouça inglês todo santo dia. Eu sempre falo isso em todas as lives, mas você tem que me escutar e você não faz isso. Você tem que ouvir inglês todo santo dia. Mesmo que no começo você não entenda nada ou quase nada. Se você continuar ouvindo, isso vai mudar em alguns dias, tá? Você pode ficar despreocupado. Você não precisa falar, não estou entendendo nada, meu Deus do céu. Relaxa, larga o pau
E fica escutando, que daí, uma semana, você já vai estar entendendo mais. Na outra semana, você vai estar entendendo muito mais. Na outra semana, você vai estar entendendo as frases. Você vai... Confia em mim. Se você ouvir um pouquinho de inglês todo dia, aí o povo fala, ai, mas eu não tenho tempo. Fala assim, vai lá no Shorts, lá no YouTube, escolhe uma entrevistazinha, assim, pequenininha, 1 minuto, 2 minutos, e escuta aquilo. Pelo amor de Deus, você não tem 1 minuto, 2 minutos para escutar de inglês? Repete isso, escuta essa mesma entrevista durante toda a semana. Escuta sempre a mesma coisa, até você decorar, porque aí você vai entender o que está falando, né? Pelo amor de Deus. Então, escuta inglês todo santo dia, mesmo que no começo você não esteja entendendo nada. Você vai entender daqui a um tempo. Para com isso. Você já estudou muito inglês, tem um monte de coisa aqui na sua cabeça, você só precisa começar a desvendar aí os sons do inglês, tá? Terceiro passo, repita os sons que você ouve o mais próximo possível do que está sendo falado. Então, assim, você escuta fala é. Você escuta o, fala o. Você escuta love, fala love, não é love. Escuta Facebook, não é Facebook. Então, fala Facebook. Mas o povo vai achar que eu sou metido. Fala, larga de ser tonto. Larga de ser tonto, larga de ser tonta, porque você está falando certo. Quem não quer falar certo, que não fale. Se é meu aluno, você vai falar certo. Porque aí as pessoas vão te entender. E a hora que você escutar o Facebook, você vai entender muito melhor do que a pessoa ficar esperando falar Facebook, que o americano nunca vai falar da vida, tá? Então, repete os sons que você ouve o mais próximo possível do que está sendo falado. E por último, aprenda os padrões de sons que podem ser ligados ou suprimidos quando a gente fala inglês. Mas eu não sei fazer isso. Me acompanha aqui que você vai aprender, tá bom? Eu vou falar para vocês como é que faz isso. Então, aprender a suprimir, ou ligar e fazer os blending sounds é extremamente importante para você falar inglês fluente e soar como nativo. Então, fazendo essas pequenas coisas aí, você vai ter resultados fenomenais. Você pode acreditar. E se não acreditar, também faz do mesmo jeito que você vai ter resultado e depois você vem aqui me contar, tá bom? E é claro que depois dessa aula aqui que eu tô te dando, eu vou te dar a dica mais valiosa para você começar com o pé direito os seus estudos, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ativa as notificações para não perder as próximas aulas. E aí, me segue lá no Instagram também, no @Teacher Carla Moraes, porque eu te ensino lá todos os segredos para você falar inglês fluente e se soar como nativo, tá? Assim, você vai começar falando bem, bonito e do jeito que tem que ser o mais próximo que os americanos esperam escutar quando você falar inglês, né? Você vai conseguir soar mais próximo dos nativos quando você falar, e aí você vai ser muito melhor compreendido, porque eles esperam escutar você falando de um jeito e você vai falar daquele jeito. Tudo bem? Então, eu vou agradecer muitíssimo a quem ficou comigo até agora, neste momento, né? Aqui no meu Brasil Varonil. Eu vou deixando então aqui para você o meu abraço and let's roll!